Olá, gente. Ontem tivemos a notícia que a segunda turma do Supremo rejeitou o recurso, do Jair Messias Bolsonaro. Num episódio lá em 2003, com a Maria do Rosário, que ele estava dando entrevista, falando da redução da maioridade penal, sobre uma coisa que aconteceu em São Paulo, que um menor estupou em rodízio, Felipe Café, e a namorada dele matou os dois. E aí ele falando. Aí chegou a Maria do Rosário, que defende os direitos humanos, e chamou ele de estuprador. E ele falou assim: vocês estão filmando isso? Aí teve aquela pequena discussão e ele falou assim: você está me chamando de estuprador. Já que você me coloca na condição de estuprador, eu não te estrupo porque você não merece. E aí em 2014, na mesma acalorada discussão, Maria do Rosário falou seus dizeres lá, ele de imediato falou assim: alguns anos atrás, você me chamou de estuprador. Você me chamou de estuprador de novo. Aí ele fala assim: eu não te estrupo porque você não merece. Eu não te estrupo porque você não merece. Essa condição de ela ser bonita e feia, isso aí é um efeito midiático, né? Jornais, G não sei o que lá, V não sei o que lá, colocam que a Maria do Rosário na condição de feia, quer dizer, o jornal fala que ela não é estuprada porque ela é feia. Ele mesmo em nenhum momento falou isso, né? Essa ação que está no Supremo dele, que, contra Jair Bolsonaro, é uma ação de incitação a estupro, foi movida contra ele, e injúria, né? O relator, Luiz Fux, falou que com a decisão Bolsonaro poderá agora depor e apresentar suas provas para sua defesa no caso em juízo. Ele é réu, mas ele pode apresentar fatos, situações novas em juízo, né? Mas de imediato manteve ele como réu, rejeitou aí o seu recurso, quer dizer, ele continua como réu, e se continuar, ele é réu, mas só que ele está ainda respondendo, não tem essa, o processo não foi transitado e julgado com a sentença condenatória dada, está em processo, ele transformou ele em réu, mas só que está em processo, não foi ainda dado o veredito final, não foi dado o veredito final, não foi. Então ele ainda pode apresentar provas, pode se defender. O problema é, se isto prolongar por mais de 2018, ele vai estar na condição de réu, então ele não vai poder ser candidato. Porque a gente sabe como é que é a justiça no Brasil, principalmente o Supremo. O Supremo é muito lento, né? E dos 4 que rejeitou o recurso de Bolsonaro, três foram indicados pela Dilma, que é o Luiz Fux, Rosa Weber e o Luiz Roberto Barroso. E um, que foi o Marco Aurélio, indicado pelo Collor. Mas só para você ter ideia, existe o poder constituinte e o poder constituído. O poder constituinte é o que forma o poder constituído. E aí você cata esse poder constituído, deixa a Constituição de lado e opera o poder, tirando de fora a Constituição. Porque no artigo 53 da Constituição Federal fala o seguinte: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opinião, que ele deu a opinião dele, palavras, ele falou as palavras, e votos, no caso lá, aos dizeres no impeachment, e votos. E aí a gente vê que a mesma articulação que tentam colocar o Lula como vítima, tentam vitimizar o Bolsonaro. Quer dizer, tentam vitimizar o inocente, como o Lula sendo inocente, e tentam criminalizar o inocente como culpado, no caso do Bolsonaro, né? Que também, se for ver assim, a Maria do Rosário também injuriou ele, excitou ele, estuprador. Quem rotulou Bolsonaro de estuprador foi a Maria do Rosário.
Ela que rotulou ele, né? Você imputou crime a quem não cometeu crime, a quem não tem, você não tem provas nenhuma do que ele cometeu aquele crime. E aí ele só deu a réplica, né? Foi uma ato reflexo, uma réplica de discussão acalorada. Aí muitos falam que é boçal, boçal. É que, por exemplo, quando você vê um âncora de um jornal falando você é burro, vocês são analfabetos, vocês são boçálicos, vocês são fascistas. Isso também são termos boçálicos de falar, atrasados. Você não consegue argumentar na palavra, você tem que ofender, você tem que brigar com o brio da pessoa, você tem que denegrir, de certa forma, depreciar a pessoa, né? Colocar termos pejorativos como ofensivo para mostrar uma superioridade intelectual. Entendeu? As pessoas usam isso, né? Porque sabe que com o Bolsonaro é difícil você discutir, você tentar convencer com a mentira. Se você usar a verdade contra ele, tudo bem, vocês entram em um acordo. Mas usar mentira e depois falar que ele é fascista e tupador homofóbico e não chamar ele de ladrão, quer dizer que os outros não são ladrão, mas só que fala o politicamente correto de não ser fascista, de não ser homofóbico, né? Então a fala dessas pessoas são, mas quando eles chegam no poder, eles se aparelham do Estado e cometem todo tipo de barbaridade, né? E aí o Bolsonaro, ele ainda é réu, o processo não foi todo tramitado, julgado, com sentença condenatória dada, ele está ainda respondendo, né? Ele só vai ser inelegível quando ele for condenado. Ele não foi condenado ainda, só teve ali o seu recurso rejeitado. Quer dizer, ele vai se defender em juízo. Essa é a real, ele vai se defender em juízo, né? Então tem muitos rumores que Bolsonaro vai ser elegível, que Bolsonaro vai ser cassado. Não. Está aí com os advogados, está pensando, ficam tranquilos, porque só querem agora protelar, prolongar isso para mais de 2018 para complicar a situação. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que decidir. E aí a gente espera que a união aí, pela causa justa, seja aí uma força contra esse tipo maquiavélico de poder, né? Lembrando, os juízes do Supremo estão com a camiseta vermelha e a estrela branca no peito escrito PT. Então a gente precisa ver que essas indicações políticas que estão lá, e essas pessoas agora que estão pagando os favores pela indicação. Agora. Então a toga não é preta, a toga é vermelha com estrela branca. Beleza? Me posicionei, espero aí tranquilizar vocês. Vou colocar algumas referências embaixo e tamo junto.